Aqui está a história adaptada para o Brasil. 10 dias de casamento. 2 vezes durante a semana, 3 vezes no fim de semana. Em 10 dias, foram mais de 20 vezes. Marcelo, de 60 anos, não sabia parar, e eu não pedia para ele parar. Não, eu não queria pedir. Cada vez que ele se aproximava, meu corpo abria as portas primeiro, e ao terminar, mesmo recuperando o fôlego, eu me pegava com um sorriso leve nos lábios. Para contar esta história, preciso voltar 3 meses. Há 3 meses, todas as manhãs, eu cozinhava, mas a única pessoa que comia era eu, e mesmo que fizesse sopa, uma tigela era suficiente. Ninguém se sentava à mesa, do outro lado, mas, estranhamente, eu nunca conseguia desfazer aquele lugar vazio, e sempre deixava os talheres ali. Casei-me aos 26 anos. Meu primeiro relacionamento com meu ex-marido foi comum. Tomávamos café da manhã juntos, assistíamos televisão à noite, e às vezes, dávamos as mãos para ir ao mercado. Tudo ia bem até Luísa nascer, aos 28 anos, e o choro dela preencher a casa. Meu ex-marido mudou depois que Luísa completou seu primeiro aniversário. Por influência de um conhecido, ele se meteu em investimentos e perdeu muito, e com o acúmulo de dívidas, ele passou a começar o dia com álcool. A cena dele deitado no sofá da sala, com garrafas vazias ao lado, dormindo, não foi uma ou 2 vezes. No início, eu tentei intervir, mas a única resposta era o silêncio. A conversa desapareceu primeiro. Depois, o contato visual sumiu, e o tempo passou tanto que eu nem me lembrava mais de tocar suas mãos. Morando na mesma casa, até quando nos cruzávamos no corredor, evitávamos um ao outro. O guarda-chuva, encostado na porta de entrada, tocava minhas mãos com mais frequência do que a pessoa que era meu marido. Foram 25 anos. Por que aguentei? Pensando agora, a resposta era uma só: por causa de Luísa. A ideia de não poder desmoronar na frente da minha filha me fazia cerrar os dentes, e comecei a estudar para ser conselheira, não para me conhecer, mas porque precisava de um motivo para aguentar. Há 2 anos, meu ex-marido faleceu de um infarto do miocárdio. Recebi uma ligação do hospital de madrugada e, durante todo o trajeto de táxi, apenas olhava pela janela. Quando cheguei ao necrotério e vi o rosto dele, parecia que as lágrimas deveriam vir, mas não vinham. Eu nem sabia se deveria chorar ou sentir alívio. Ao voltar para casa depois do funeral, encontrei o cobertor que meu ex-marido usava, dobrado no sofá da sala. Ao dobrar e guardar o cobertor no armário, o que senti não foi tristeza, mas um vazio. Parecia que 25 anos tinham terminado tão levemente quanto guardar um cobertor. A história do meu ex-marido termina aqui. Após a viuvez, obtive minha certificação de conselheira e comecei a trabalhar no Centro da Mulher da Prefeitura. Durante o dia, eu observava a mente dos outros, e à noite, eu comia sozinha. Quando me sentava à mesa, o lugar à minha frente estava vazio. Parecia que já estava vazio mesmo quando meu ex-marido estava lá, mas depois que ficou realmente vazio, aquele lugar parecia ainda maior. Há 3 meses, era uma quinta-feira, fui visitar o centro comunitário do bairro para um trabalho de aconselhamento em parceria com a prefeitura. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de atendimento, um som de música vazava do lado do salão de eventos. A porta estava entreaberta, e quando olhei para dentro, havia umas 10 pessoas idosas alinhadas, fazendo ginástica. À frente delas, estava Marcelo. Para alguém de 60 anos, as costas estavam muito retas, seus ombros estavam eretos por cima da roupa de ginástica, e a voz que comandava os exercícios ecoava clara até o fim do salão. Fiquei parada na porta, observando-o sorrir e mostrar os movimentos novamente, mesmo quando os idosos erravam, e não consegui sair do lugar. Passaram-se uns 5 minutos, e Marcelo se virou, nossos olhares se encontraram. Ele era uma pessoa cujos olhos quase desapareciam quando sorria, e aquele sorriso foi direcionado a mim, uma estranha, sem qualquer hesitação. Você veio para aprender ginástica? Ele perguntou ao sair da aula. Eu disse que não, e ele pegou um café da máquina de vendas no fim do corredor.
Sentei-me ao lado de Marcelo, que me convidou: se tiver tempo, tome um café. Segurei o copo de papel, e mesmo que o café estivesse morno, minhas palmas esquentaram sem motivo. A partir daquele dia, eu o visitava mesmo nos dias em que não tinha compromisso no centro comunitário. Em um mês, tomei cerca de 12 xícaras de café, caminhei 6 vezes pela pista de caminhada adjacente ao centro comunitário e, um dia, sentei-me no fundo do salão para assistir à aula de ginástica do começo ao fim. Marcelo sempre me chamava pelo meu nome completo, Beatriz, algo que eu não ouvia há muito tempo. Certa noite, depois de um mês, caminhávamos lado a lado pela pista de caminhada, quando Marcelo parou e estendeu a mão para mim. A mão, estendida, sem dizer nada, esperava sob a luz do poste. A palma estava virada para cima e os dedos levemente afastados. Eu olhei para aquela mão por uns 3 segundos, então coloquei a minha. Alguém segurava a minha mão pela primeira vez em 28 anos. Para ser exata, foi a primeira vez desde o dia do meu casamento. Marcelo entrelaçou os dedos nos meus e roçou o polegar no dorso da minha mão, e, com aquele único toque, senti uma corrente elétrica percorrer a parte interna do meu braço. A mão de Marcelo estava excepcionalmente firme. Geralmente, quando se segura a mão de alguém pela primeira vez, é apenas um aperto leve, mas a dele estava forte, como se tivesse medo de me perder. Naquela época, eu apenas pensei que era o jeito dele e deixei passar. Beatriz, vamos comer juntos. Todas as manhãs. Marcelo parava em frente ao banco da pista de caminhada e dizia. Era uma proposta de casamento simples, mas aquelas palavras atingiram meu coração em cheio. Lembrei-me dos dias em que comia olhando para o lugar vazio à mesa, e a imagem dele sentado ali se formou na minha mente. Sim, minha voz falhou quando a única sílaba saiu. Eu queria dizer mais, mas meus lábios tremiam e eu não conseguia. Naquela noite, depois de receber o pedido de casamento, Marcelo inclinou a cabeça ao meu lado no banco, sem soltar minha mão. Parecia que sua testa tocaria a minha primeiro, mas foram seus lábios que tocaram primeiro. Levemente, mas claramente. Fechei os olhos sem querer. E atrás das pálpebras, não havia nenhum pensamento. A mão de Marcelo envolveu meu rosto. Sua palma era larga e suas pontas dos dedos eram um pouco ásperas, e quando aquelas pontas ásperas roçaram abaixo da minha orelha, minhas pernas ficaram moles e me inclinei meio passo para frente. O outro braço de Marcelo apoiou minha cintura, e a luz do poste uniu nossas duas sombras em uma. Mesmo depois que nossos lábios se separaram, não consegui abrir os olhos por um longo tempo. Tinha medo de que, se os abrisse, o sonho se quebraria. Senti a respiração de Marcelo, que ria silenciosamente com a testa encostada na minha, e apenas o som do vento primaveril balançando os galhos das árvores de cerejeira na pista de caminhada preenchia o espaço entre nós. Quando abri os olhos, Marcelo estava sorrindo. Era aquele sorriso que fazia seus olhos desaparecerem. Mas no momento em que o sorriso cessou, o olhar de Marcelo desviou-se brevemente do meu rosto. Ele olhou para algum lugar no fim da pista de caminhada antes de retornar, e uma camada de sombra que eu não conhecia estava sobre seus olhos, mas ela desapareceu rapidamente enquanto o vento da primavera espalhava as pétalas de cerejeira. Cheguei em casa e liguei para minha filha, Luísa. Luísa atendeu antes do terceiro toque, e eu, depois de uma longa pausa, consegui falar. Luísa, mamãe tem algo a dizer. O quê, mamãe? Mamãe, vai se casar de novo. Seguiu-se um breve silêncio. Luísa respirou fundo e perguntou com uma voz calma: ele é uma boa pessoa? Sim, acho que sim. Embora eu dissesse sim, um sentimento muito maior girava em meu coração. Assim, em idade avançada, decidi ser esposa novamente. Naquela época, eu não sabia. Demorou bastante até eu descobrir o motivo de ele segurar minha mão tão firmemente, e por que seu olhar tremia brevemente depois de sorrir. O registro do casamento foi feito no cartório. Não houve uma grande cerimônia nem convidados. Marcelo entregou os documentos e a caneta, e enquanto eu escrevia meu nome na folha,
ele me abraçou calmamente pelo ombro. A funcionária do cartório disse brevemente parabéns, e com aquela única palavra, senti um nó na garganta. Naquela noite, sentamo-nos um de frente para o outro em um restaurante simples e comemos um caldinho de feijão. O vapor que subia do caldinho de feijão cobria e descobria o rosto de Marcelo, e essa cena ficou gravada na minha mente. Cada vez que o vapor se dissipava, Marcelo estava sorrindo, e eu, com a colher na mão, o observava em transe. Ele agora é meu marido. Depois da refeição, fomos para a casa de Marcelo. Não, agora era a nossa casa. Ao abrir a porta, meus chinelos, que Marcelo havia colocado lá, previamente, estavam arrumados, e parei por um momento ao ver aquele par de calçados que ele havia preparado ao lado do armário de sapatos. Fazia muito tempo que alguém preparava algo assim para mim. Desfiz as malas e examinei cada canto da casa. A sala estava limpa e organizada, mas não havia uma única foto pendurada, apenas marcas tênues de quadros nas paredes. Ao entrar no escritório, a estante estava cheia de livros sobre esportes e, num canto, havia halteres e uma faixa de alongamento. Foi então que uma gaveta embaixo da escrivaninha chamou minha atenção. As outras gavetas estavam todas abertas ou tinham puxadores lisos, mas aquela tinha um pequeno cadeado. O que é isso? Perguntei a Marcelo, e vi a mão dele, que estava movendo minhas coisas, parar. Por um momento. Ah, isso é antigo. Não se preocupe. Ele sorriu e desconversou, mas as rugas ao redor dos olhos apareceram um pouco. Mais tarde. Sua boca sorria, mas seus olhos não o acompanhavam, e seu olhar passou rapidamente pela gaveta antes de se mover para outro lugar. Achei que não. Era algo para questionar no primeiro dia e virei a cabeça. Era a primeira noite. Preciso ser honesta. Em 54 anos de vida, nunca fui tão desejada por alguém. Durante 25 anos, a única coisa que recebi do meu ex-marido foi suas costas. Virando-se, mas Marcelo olhou nos meus olhos, tocou levemente meus lábios na testa e perguntou: "Você está bem?" Aquelas palavras pressionaram meu peito. Alguém perguntando se eu estava bem. Eu balancei a cabeça em afirmação, e a mão de Marcelo desceu lentamente nas minhas costas. Quando o calor da palma da mão se espalhou pela minha espinha, meu corpo, que estava tenso, relaxou de uma vez. Só naquele momento percebi o quão longo havia sido o tempo em que ninguém me chamava pelo nome. Ouvia minha respiração, não soltava minha mão e estava ao meu. Ao encostar minha testa no ombro de Marcelo, senti o cheiro de sabão da camisa. E ao fechar os olhos inalando aquele cheiro, a parte de trás das minhas orelhas ficou quente. Ao terminar, enquanto eu recuperava o fôlego olhando para o teto, Marcelo segurou minha mão e disse baixinho: "Me desculpe." "Desculpe." Pelo quê?" Marcelo abriu a boca, mas a fechou novamente. Ficou assim por um tempo e, no final, disse apenas uma palavra: "Nada." Eu não sabia por que ele estava se desculpando, mas a força com que a mão de Marcelo apertava meus dedos era tão intensa que não pude perguntar mais. Mesmo depois de adormecer, aquela mão não se soltou. Na manhã seguinte, acordei, antes de Marcelo. O relógio digital marcava 6h30, mas o lugar ao lado já me estava vazio. A cama estava arrumada, e vi seus tênis molhados alinhados perto da porta. Ele havia saído para correr às 5 da manhã. Assim, um ritmo se estabeleceu. Uma vez de manhã antes do trabalho, uma vez à noite ao voltar, e 3 vezes durante o dia no fim de semana. Cada vez que terminava, Marcelo dizia a mesma coisa: "Me desculpe." E eu respondia sempre com as mesmas palavras: "Tudo bem." Acordar às 5 da manhã nunca falhou, nenhum dia. Certa vez, acordei de madrugada e o vi saindo. Suas mãos tremiam enquanto amarrava os cadarços dos tênis na porta. Fechei os olhos sem perguntar se aquele tremor era por causa do frio ou de outra coisa. Uma semana se passou. Contei nos dedos e eram 16 vezes. Meu corpo estava visivelmente cansado. Ao acordar de manhã, minhas costas estavam rígidas e meus tornozelos doíam, mas cada vez que Marcelo se aproximava, meu coração reagia. Antes do meu corpo. Parecia que algo que estivera vazio por 25 anos estava
preenchendo aos poucos, e eu não conseguia resistir. Era a manhã do 10º dia. Eu estava na cozinha quebrando ovos, mas não conseguia colocar força nos dedos. 2 ovos, tirados da geladeira, rolavam nas minhas palmas, e acabei tendo que bater-los na borda da tigela para quebrar-los. Enquanto observava a gema deslizar para a frigideira, de repente, quis me ver no espelho. Baixei o fogo e caminhei até o banheiro, olhando no espelho sobre a pia, e o rosto refletido era estranho. Havia cor nas minhas bochechas, e os cantos da minha boca estavam levemente erguidos, independentemente da minha vontade. Essa sou eu. Ouvi o som de tênis sendo tirados vindo da porta de entrada. A pessoa que saía para correr às 5 da manhã e voltava. Os passos da pessoa que se levantava, fazia exercícios, tomava banho, e sentava à mesa dizendo, dormiu bem? Se aproximavam da cozinha. Meu coração acelerou. Meu coração batendo só com o som dos passos de alguém, aos 54 anos. Você fez ovos fritos? Marcelo perguntou, parado na porta da cozinha. Havia suor na sua testa e a gola da sua roupa de ginástica estava úmida. Sim. Mas a gema estourou. Com a gema estourada é mais gostoso. Marcelo sorriu e se sentou à mesa, e antes de pegar a colher, segurou minha mão primeiro. Depois da refeição, fui para o centro comunitário. Tinha 2 sessões de aconselhamento marcadas para amanhã, e planejava organizar documentos depois do almoço. Ao trocar os sapatos pelos chinelos na entrada, ouvi o som da voz de comando de Marcelo vindo do salão de eventos. Normalmente, eu pararia e espiaria. Por um momento, mas naquele dia, segui para a sala de aconselhamento com a cabeça baixa. No meio do corredor, uma voluntária do centro comunitário se aproximou. Ela sorriu alegremente, me examinou de cima a baixo e disse: Dona Beatriz, seu rosto está tão bom ultimamente. Aconteceu algo bom? Não, nada de especial. Eu sorri e desconversei, mas a parte de trás da minha orelha ficou quente. Fui abrir a porta da sala de aconselhamento, mas ouvi risadas vindo do corredor. Não ouvi exatamente, mas a palavra, mal se casou de novo, chamou minha atenção, e depois disso, 2 ou 3 vozes baixas murmuraram e se afastaram em direção ao salão. Como será que os outros me veem? Abri os documentos de aconselhamento, mas as letras não faziam sentido, e segurei a caneta, olhando para a janela por um longo tempo. Terminei as consultas da manhã e, na hora do almoço, saí do centro comunitário. Senti que precisava falar com alguém, então liguei para Patrícia. A lanchonete da Patrícia ficava a 2 paradas de ônibus, e meu rosto refletido na janela do carro me chamou a atenção novamente. Era um rosto diferente do de 10 dias atrás. Eu não sabia explicar o que havia mudado, mas sentia que Patrícia perceberia algo. Na lanchonete, que já tinha algumas mesas de clientes na hora do almoço, Patrícia estava enrolando salgados na cozinha quando me viu e veio me atender, enxugando as mãos. Sentamo-nos em uma mesa de canto, e ela me ofereceu um prato de bolinhos de chuva e perguntou: Ei, o que aconteceu? Você ligar primeiro significa que é algo sério. Eu não sabia por onde começar, então peguei um bolinho de chuva com o garfo e repeti o movimento algumas vezes. Enquanto Patrícia esperava, de braços cruzados, acabei revelando a frequência. No fim de semana são 3 vezes por dia. O garfo de Patrícia parou. O quê? 3 vezes por dia? Ei, esse homem tem mesmo 60 anos? Nos dias de semana, são 2. Uma de manhã, uma à noite. Meu Deus, seu corpo não deve aguentar. Patrícia baixou a voz e se inclinou para a frente. Com os olhos arregalados, ela examinou meu rosto e acrescentou: Ei, seu corpo é seu. Se estiver cansada, você tem que dizer: Não estou cansada. Aquelas palavras subiram à minha garganta, mas não saíram. Em vez disso, mergulhei o garfo no molho do bolinho de chuva e disse outra coisa: Está tudo bem. Só estou um pouco surpresa. Patrícia me encarou por um longo tempo. Era difícil enganar os olhos de uma amiga de 30 anos, e ela desfez os braços cruzados, suspirou e disse em voz baixa: Você está se segurando de novo, não está?
Depois de 25 anos segurando, virou um hábito. Com a palavra segurar, a mão que segurava o garfo endureceu. Patrícia pensava que eu estava me segurando porque estava cansada. O olhar dela insinuava que eu estava exausta porque meu marido era muito ativo. Mas o que eu realmente estava segurando era outra coisa. Era a palavra gosto. Como uma mulher de 54 anos poderia admitir tal sentimento ao marido? Minha boca não se abria. Enquanto o prato de bolinhos de chuva esfriava, Patrícia me serviu um copo de água e acrescentou baixinho: Ei, só vou te perguntar uma coisa. E você? Como você se sente? Eu peguei o copo de água e o coloquei de volta na mesa. Naquela noite, quando voltei para casa, Marcelo estava preparando ensopado de costela na cozinha. O cheiro de shoyu e alho subia da panela, e 2 pratos de arroz estavam alinhados na mesa. Durante a refeição, Marcelo colocou mais uma costela no meu prato, e vi o molho nos seus dedos. Enquanto lavava a louça, as palavras de Patrícia ecoavam na minha mente. Eu queria dizer: vamos descansar hoje. Dizer: estou cansada, hoje quero descansar. Era só uma frase. Marcelo sugeriu que sentássemos lado a lado no sofá da sala. Liguei a televisão, mas não conseguia prestar atenção no que estava passando. Hoje não. Enquanto ruminava essas palavras, a mão de Marcelo deslizou lentamente pelas minhas costas. Eu pensava claramente com a cabeça, mas quando a palma da mão de Marcelo passou pelo meio das minhas costas, meu corpo se inclinou primeiro em direção àquela mão. Meu ombro tocou o peito de Marcelo, e o outro braço dele naturalmente envolveu minha cintura. O som da televisão se afastou, e o som do coração de Marcelo se aproximou do meu ouvido. Meu corpo é mais honesto do que eu. Meu corpo, que não demonstrava reação alguma há 25 anos, agora se movia um passo à frente da minha vontade na frente dele. Quando os dedos de Marcelo roçaram minha orelha, um arrepio percorreu minha espinha, e ao fechar os olhos, a própria sensação de estar sentada no sofá se tornou indistinta. Senti minhas costas rígidas, mas no momento em que o calor de Marcelo envolveu minhas costas, isso foi empurrado para longe. Ao terminar, Marcelo puxou o cobertor para cobrir meus ombros. E disse as mesmas palavras novamente. Me desculpe. Deitados lado a lado, sob o cobertor, olhando para o teto, reuni coragem. Por que você está pedindo desculpas? Marcelo virou a cabeça para me olhar, e senti seu olhar tremendo na escuridão. Um longo silêncio se seguiu. É um hábito. A voz de Marcelo estava mais baixa que o normal. Eu queria perguntar mais, mas Marcelo se virou para a parede, e seus ombros, visíveis acima do cobertor, estavam ligeiramente tensos. Olhando para as suas costas, hesitei em estender a mão, mas no final, desisti e fechei os olhos. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Patrícia. Ei, você não respondeu minha pergunta de ontem. E você? Como você se sente? Olhei para a tela do celular por um longo tempo, mas não respondi e guardei-o no bolso. Eu não sabia que dizer gosto era tão difícil. Nos dias seguintes, tudo correu como de costume. 2 vezes durante a semana. 3 vezes. No fim de semana, Marcelo ainda dizia me desculpe, e eu ainda respondia tudo bem. Nada havia mudado, mas a frase é um hábito, continuava ecoando na minha cabeça. Na segunda-feira seguinte, uma consulta matinal foi cancelada, então tive tempo livre, e ouvi a voz de comando de Marcelo vindo do salão de eventos. Então, caminhei até o fim do corredor. Fui parar na porta do salão, mas 2 voluntárias estavam paradas em frente ao mural ao lado da porta, conversando. Elas não perceberam minha aproximação e continuaram a falar sem baixar a voz. Professora Silva, a ex-esposa dele morreu em um acidente de carro, não foi? Há 6 anos, numa faixa de pedestres. E dizem que eles brigaram feio naquele dia. A esposa saiu sozinha à noite e foi. No meio do corredor, meus pés ficaram imóveis, como se estivessem colados ao chão. Do salão, ouvi Marcelo comandar: levantem os braços. Mas aquela voz clara e a história que acabara de ouvir não pareciam pertencer à mesma pessoa. Uma das voluntárias virou a cabeça, e
Nossos olhares se encontraram, e ambas fecharam a boca, sorriram sem jeito e se afastaram. Voltei para a sala de aconselhamento e sentei na cadeira, mas não conseguia fazer nada. Marcelo, ex-esposa, acidente de carro, briga de casal, aquelas palavras se espalhavam e se reuniam em minha mente. Marcelo nunca havia falado muito sobre sua ex-esposa. Uma vez, antes do casamento, eu perguntei durante uma caminhada, e ele disse apenas: ela se foi antes de mim. Não perguntei mais porque minha situação era semelhante. Pensei que era delicado não expor as feridas um do outro. Mas então, me desculpe, veio à minha mente aquelas palavras que ele repetia cada vez que terminava. A gaveta com cadeado. O hábito de sair correndo às 5 da manhã. O olhar que desviou brevemente depois do beijo na pista de caminhada. Coisas que, separadamente, eu havia atribuído ao seu temperamento, agora pareciam se unir em um único fio. Será que o pedido de desculpas dele não é para mim? Na hora do almoço, quando estava prestes a sair da entrada do centro comunitário, ouvi uma voz familiar vinda do estacionamento. Mãe, era Luísa. Ela veio sem avisar. Estava encostada na guia do estacionamento, vestindo um trench coat bege. Ela sorria, mas seus olhos não sorriam. Luísa, por que você veio até aqui? Você comeu? Sentamos uma de frente para a outra em um restaurante de prato feito nas proximidades. Luísa pediu um prato feito e eu adicionei uma porção de linguiça, mas Luísa não pegou os talheres primeiro, e me observou por um longo tempo. Era um olhar que parecia estar avaliando algo. Mãe, só vou te perguntar uma coisa. Sim. Ele já foi casado, não foi? O que aconteceu com a ex-esposa dele? O vapor que subia do prato feito passou pelo meu rosto. A mão que segurava os talheres se apertou. Ele a perdeu antes de mim. Eu sei disso. Estou perguntando como ela faleceu. A voz de Luísa estava calma, mas seus olhos estavam fixos em um ponto. Apenas por aquele olhar, senti que ela já sabia de algo. Ouvi dizer que foi um acidente de carro. Hoje, mamãe, você soube hoje pela primeira vez? Luísa largou os talheres. Eu, na verdade, vim aqui uma vez antes de você se casar. Perguntei a alguém que frequenta o centro comunitário há muito tempo sobre ele. Naquela época, eu ia contar, mas você parecia tão feliz que não consegui. Um breve silêncio pairou sobre a mesa. Apenas o som de pratos batendo na cozinha do restaurante ecoava. Houve uma briga de casal naquela noite. A esposa saiu sozinha e sofreu um acidente na faixa de pedestres. Luísa respirou fundo e colocou a mão no dorso da minha. Mãe, eu estou do seu lado. Isso não vai mudar. Mas eu não queria que você vivesse sem saber. Minha filha descobriu por mim. Enquanto o prato feito esfriava, eu não consegui pegar a colher. Luísa pegou um pedaço de linguiça e colocou no meu prato, e aquele pequeno gesto, que se sobrepôs ao gesto de colocar comida no prato de Luísa, quando ela era criança, me fez sentir um nó na garganta. No caminho de volta para o centro comunitário, caminhei sozinha. O sol da primavera se deitava obliquamente na estrada, mas não sentia calor. O rosto de Marcelo me veio à mente. A verdade de que por trás daquele rosto sorridente que fazia seus olhos desaparecerem, havia algo que ele carregava sozinho por 6 anos, pesava como uma pedra no meu peito. Será que ele me quer? Ou quer apenas preencher um vazio? Passei a tarde toda olhando para o céu através da janela da sala de aconselhamento. À noite, voltei para casa. Marcelo estava preparando uma sopa de legumes na cozinha. Ele se virou ao ouvir meus passos se aproximando por trás e sorriu. Era o mesmo sorriso de sempre, mas hoje, eu via o que estava por trás dele. Durante a refeição, Marcelo me passou vários acompanhamentos. Ele era o tipo de pessoa que se levantava para servir mais arroz quando meu prato estava vazio. Tudo isso, até ontem, era carinho, mas hoje, eu não conseguia distinguir se era carinho ou penitência. Depois de lavar a louça, Marcelo inclinou a cabeça em direção ao sofá. Era um convite para sentarmos lado a lado. Hoje estou um pouco cansada. Foi a primeira vez que disse essas palavras em voz alta. Vi a mão de Marcelo parar no ar.
Seu olhar vacilou por um momento. Mas ele rapidamente acenou com a cabeça, e sorriu. Tudo bem. Descanse bem. Aquele sorriso era o mesmo de antes, mas o peso que atingia meu coração era diferente. Entrei primeiro no quarto e puxei o cobertor. E ouvi Marcelo desligar a televisão na sala. Deitada sob o cobertor. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Passou-se cerca de uma hora, pela respiração profunda de Marcelo, ele parecia ter adormecido. Remexi-me sob o cobertor e ouvi atentamente, e um som escapou dos lábios de Marcelo. Ele estava falando dormindo. Desculpe. As palavras eram as mesmas, mesmo. Enquanto ele dormia. E depois, mais 3 sílabas escaparam. Camila. Não era o meu nome. Na manhã seguinte, Marcelo estava à mesa, me esperando. O vapor subia. E omeletes estavam arrumados no prato. Normalmente, eu pegaria a colher assim. Que me sentasse. Mas no momento em que vi a mão de Marcelo sobre o prato de arroz, as palavras que ele falou dormindo na noite anterior ecoaram dentro da minha orelha. Camila. Aquelas palavras pareciam uma parede invisível sobre a mesa. Marcelo, sem saber de nada, estava me servindo a sopa. E eu, sem força na mão que segurava a colher, apenas mexi o caldo uma vez e o larguei. Beatriz, você não está com apetite? Não, está tudo bem. Aquelas palavras saíram de novo. Marcelo inclinou a cabeça, mas não perguntou mais, e eu, depois de comer apenas meio prato de arroz, me levantei primeiro. Fui para o centro comunitário e abri a porta da sala de aconselhamento. Ao me sentar, meus olhos pararam na planta da mesa. Era uma pequena planta que eu havia recebido em um evento do centro comunitário um mês antes, e suas pétalas brancas estavam secas, amareladas nas bordas. Eu não me lembrava quando a havia regado, e a terra estava rachada, descolando-se das paredes internas do vaso. Desde quando eu não cuidei disso? Peguei o vaso para movê-lo para a janela, mas apenas o coloquei de volta. Parecia que, mesmo que eu regasse, já era tarde demais, e minhas mãos não se moviam. Às 10 da manhã, uma cliente entrou. Era uma mulher de pouco mais de 60 anos, e, assim que se sentou, começou a enrolar e desenrolar a alça de sua bolsa, antes de finalmente falar, depois de um longo tempo. Professora, eu nunca disse nada ao meu marido. Ela parou por um momento e continuou, com a cabeça baixa. Ok. Eu diria a alguém indiferente? Nem gosto nem não gosto. Vivi assim por 30. Os dedos que seguravam a caneta endureceram. Eu pensava que aguentar era viver. Eu peguei a caneta, sorri e balancei a cabeça em concordância, mas tive que morder o lábio por dentro. Provavelmente porque eu estava vendo minha antiga versão. A consulta terminou, e eu fiquei sozinha na sala vazia. Encostei-me no encosto da cadeira e olhei para o teto, mas a luz da lâmpada fluorescente feria meus olhos, então baixei a cabeça. Meu olhar parou novamente na planta. Flores murchas, terra rachada, uma pequena vida abandonada. Por 25 anos, vivi sem dizer uma palavra. Acreditei que aguentar era viver e aprendi apenas a calar a boca. Mesmo depois de conhecer Marcelo, nada mudou. Uma pessoa que não conseguia dizer que gostava, cobrindo todos os sentimentos com um tudo bem. E agora, um novo medo havia se adicionado a isso. Será que a pessoa que ele via era eu, ou Camila? Levantei-me da cadeira e parei em frente ao vaso. Toquei uma pétala murcha, com a ponta do dedo, e ela se desfez. Com um farfalhar, caindo sobre a mesa. Eu também não dei nada a mim mesma, como esta flor. Por volta das 15, recebi uma ligação de Luísa. Ao ver o nome da minha filha na tela do celular, hesitei por um momento antes de atender. Mãe, não estou ligando por causa da conversa de ontem. Só queria ouvir sua voz. Sim, está tudo bem. As palavras escaparam da minha boca. Automaticamente, sem tempo para pensar. Do outro lado da linha, ouvi Luísa respirar fundo. Mãe, tudo bem significa que está realmente tudo bem. Meu coração deu um sobressalto. Minha filha de 26 anos estava duvidando das palavras tudo bem de sua mãe. Apenas mudei os lábios e os fechei. Mãe,
Eu estou do seu lado. A voz de Luísa estava calma, mas clara. Fale quando quiser falar. Vou esperar até lá. Sim. Desliguei o telefone e o coloquei sobre a mesa. A tela se apagou, e meu rosto se refletiu no vidro escuro. Meus olhos estavam avermelhados e minha boca estava firmemente fechada. Naquela noite, Marcelo se aproximou. Sob o cobertor, a mão de Marcelo envolveu meu ombro, mas eu não tive nenhuma reação àquele toque que, normalmente, faria meus olhos se fecharem. As pontas dos dedos de Marcelo deslizavam pela minha pele, mas em minha mente, outro nome ecoava. Será que esta mão está me tocando? Agora, eu queria perguntar. Perguntar quem era Camila. Perguntar se ele estava me vendo. Enquanto aquelas palavras subiam à minha língua e se derretiam, os lábios de Marcelo desceram lentamente pela minha nuca. Pararam um momento, acima da minha clavícula, e quando passaram pela parte interna da omoplata, uma corrente elétrica percorreu minha espinha. Tentei empurrá-lo. Era só dizer: hoje não, estou cansada. Mas quando a palma da mão de Marcelo desceu pela minha cintura e envolveu o osso do meu quadril, minha cintura se levantou primeiro. Minha cabeça e meu corpo se moviam separadamente. Minha cabeça duvidava da sinceridade dele, mas meu corpo, sem querer, abria as portas para o calor dele. Os dedos de Marcelo roçaram lentamente a parte interna da minha coxa. A pele ficou quente em cada lugar por onde suas pontas dos dedos passavam, e minha respiração ficou ofegante, minha visão se estreitou. Uma força, inacreditável para alguém de 60 anos, levantava minha cintura. E eu agarrei os ombros de Marcelo, com as duas mãos. Mesmo cerrando os dentes, um som escapou da minha garganta. A essa idade, emitir um som assim, algo mais forte do que a vergonha brotava dentro de mim. Havia suor na testa de Marcelo, e quando aquelas gotas caíram na minha clavícula, todo o meu corpo se arrepiou. Antes que eu pudesse sentir vergonha, por estar molhada, Marcelo respirou perto da minha orelha e me chamou pelo nome: Beatriz. Não era Camila. Era claramente o meu nome. No momento em que aquelas 3 sílabas atingiram meus ouvidos, a mente que duvidava ficou completamente em branco. O abraço de Marcelo se apertou, e o espaço que restava entre nós desapareceu, e minhas unhas cravaram nas costas de Marcelo com tanta força que deixaram marcas. Minha cintura se curvou como um arco e desceu lentamente. Ao terminar, eu não conseguia recuperar o fôlego por um longo tempo. O teto parecia girar lentamente, e os braços de nós dois, estendidos lado a lado sobre o cobertor, estavam encharcados de suor. Marcelo segurou minha mão e disse as mesmas palavras de novo: me desculpe. Lábios que acabara de chamar Beatriz saiu novamente: me desculpe. A distância entre aquelas duas palavras era tão grande que senti um vazio no fundo do meu. Eu não respondi. Nem tudo bem nem você não precisa se desculpar, saiu. Senti que se abrisse a boca, a pergunta quem é Camila seria derramada. Então, cerrei os dentes e me virei para a parede. Passou-se 1 hora, mas o sono não vinha. Pela respiração profunda de Marcelo, ele parecia ter adormecido, mas eu estava sob o cobertor, com os olhos abertos, olhando para a escuridão. O abismo entre o corpo que acabara de se derreter nos braços dele e a mente agora endurecida pela dúvida sufocava minha respiração. Silenciosamente, afastei o cobertor e me levantei. Passei pelo corredor, abafando meus passos, e saí para a sala de estar, onde vi a porta do escritório ligeiramente aberta. A luz da lua, que entrava pela janela do escritório sem cortinas, deitava-se longamente no chão, iluminando a parte de baixo da escrivaninha. O cadeado brilhava fracamente sob a luz da lua. A luz da lua deitava-se longamente no chão através da fresta da porta do escritório. Ao empurrar a porta e entrar, um ar frio envolveu meus pés descalços. Pela janela, sem cortinas, a lua de fim de março iluminava a estante, e uma sombra prateada pairava sobre as prateleiras cheias de livros de esportes de Marcelo. Ao tentar tirar um fino livro de prosa da extremidade direita da estante, um livro encaixado ao lado também escorregou. 4 ou 5 livros perderam o equilíbrio, e caíram como dominós no chão, e eu me ajoelhei apressadamente para pegá-los.
Foi então que ouvi um pequeno som metálico vindo da fresta atrás da estante, perto da parede. Ao enfiar a mão, a ponta dos meus dedos tocou algo frio, e quando puxei, era uma pequena chave. Coloquei-a na palma da mão e a observei. Era uma chave antiga, sem brilho, mas não enferrujada. Enquanto manipulava a chave sob a luz da lua, a cena do primeiro dia de mudança me veio à mente. O cadeado na gaveta. O rosto de Marcelo, que tremia ao dizer: "É antigo, não se preocupe." Baixei o olhar para debaixo da escrivaninha. O cadeado brilhava fracamente mesmo na escuridão. Devo abrir? Minhas mãos pararam, questionando se era certo abrir a gaveta do meu marido secretamente. Mas algo maior se levantava dentro de mim. O nome que escapara dos lábios dele enquanto dormia. O "me desculpe" repetido a cada vez. A história daquela noite que ouvi no corredor do centro comunitário. Naquele momento, eu ainda não conseguia decidir qual era mais assustador: viver sem saber ou saber. Coloquei a chave no cadeado. Girei meia volta. E com um leve clique, o cadeado se abriu. Ao puxar a gaveta, não havia muitas coisas dentro. Uma caneta tinteiro velha, 2 envelopes dobrados, e um diário de capa preta. Peguei o diário e o coloquei no meu colo. A capa estava desgastada, as bordas esbranquiçadas, e um elástico o envolvia, mas estava esticado e não cumpria sua função. Soltei o elástico e virei a primeira página, e a caligrafia de Marcelo apareceu. A data era de 6 anos atrás. As primeiras páginas continham registros de sua vida cotidiana. Histórias sobre fazer exercícios de manhã, dar aulas de ginástica na escola. Um breve registro sobre jantar com Camila à noite. A letra era nítida e o espaçamento entre as linhas era regular. Camila. Aquele nome que escapou dos lábios dele enquanto dormia estava vivo na caligrafia de Marcelo. Ao folhear as páginas, as estações mudavam e os dias se acumulavam, até que minhas mãos pararam em uma página. A caligrafia estava diferente. Letras tortas, fora da linha, rastros de ter parado no meio e recomeçado, marcas de papel irregularmente seco, traços de algo molhado que havia secado e borrado as letras. Brigamos. Gritei, para ela não fazer nem o jantar. Camila saiu e fechou a porta. 2 horas depois, o hospital ligou. Depois de ler uma linha, não consegui virar a página. Meus dedos ficaram duros sobre o papel. As palavras de Luísa no restaurante de prato feito se sobrepunham. Briga de casal, saiu sozinha à noite, faixa de pedestres. Cada letra aparecia claramente e depois ficava turva diante dos meus olhos. Virei a página seguinte. Naquele dia, eu deveria ter segurado a mão. Era apenas uma linha. O restante estava em branco. Um longo espaço vazio. Seguia aquela linha, e depois de pular algumas páginas, a caligrafia recomeçava. Eu sonho todos os dias. O sonho de Camila, abrindo a porta da frente, e saindo. Eu estou sentado no sofá apenas observando. É uma distância que eu poderia alcançar se estendesse a mão, mas eu não a estendo. Quando acordo desse sonho, são 4 da manhã. Senti como se meu coração estivesse se partindo ao meio. Esta era a razão pela qual ele saía para se exercitar às 5 da manhã. Porque se ele dormisse, sonhava. Porque a esposa que partiu no sonho saía e fechava a porta. Porque ele tinha que ficar acordado para não ver aquela cena. Agora eu entendia. Também porque suas mãos tremiam ao amarrar os cadarços dos tênis. Nunca mais vou perder. Depois dessa frase, mais páginas em branco se seguiram. Folheando algumas páginas. A caligrafia mudou perto da última página. Ao contrário das letras desorganizadas no início, era uma caligrafia nítida e forte. Foi escrita recentemente. Beatriz, não quero perder sua mão. Era o meu nome. Não Camila, mas Beatriz. A força esvaiu-se das minhas 2 mãos que seguravam o diário. O diário deslizou para o meu colo, e ao baixar a cabeça, minha visão ficou embaçada. Tudo se conectou. A mão que ele segurava tão firmemente. Ele fez isso porque não queria me perder. As 2 vezes durante a semana, as 3 vezes no fim de semana. Ele queria confirmar que eu estava ali. Me desculpe que ele repetia cada vez que terminava. Aquelas palavras não eram para mim.
Ele estava desabafando as palavras que não conseguiu dizer à pessoa que não voltaria, durante 6 anos, comigo ao lado. E a última página. Ele não parou em Camila. Ele escreveu o meu nome, entre a culpa e o amor. Ele também estava dando um passo adiante. Ele também tinha. No momento em que esse pensamento atingiu meu coração, eu me vi. Abracei o diário contra o peito. A textura áspera da capa tocava meu peito, e o peso do papel com a caligrafia de Marcelo era mais pesado do que eu pensava. Chorei em silêncio com a cabeça baixa, e as lágrimas caíram do meu queixo, molhando o diário, e a luz da lua que preenchia o escritório foi ficando turva aos poucos. Quanto tempo se passou? Eu fechei o diário, e estava prestes a enrolar o elástico. Novamente, quando ouvi passos atrás de mim. Virei a cabeça e Marcelo estava parado na porta do escritório. O olhar de Marcelo estava fixo no diário em meu colo. Ele estava parado na porta do escritório e não entrou um passo sequer. Suas costas estavam contra a escuridão do corredor, então sua expressão não era visível. Um muro de silêncio se interpôs entre mim, na parte iluminada pela lua do escritório, e Marcelo, que estava na escuridão. Você viu? Marcelo foi o primeiro a falar. Senti a ponta da sua voz tremendo levemente. Sim. Respondi, olhando para o diário. Não. Conseguia levantar a cabeça. O sentimento de culpa em relação a Marcelo e o sentimento de alívio por ter descoberto se misturavam, e eu não sabia que tipo de rosto deveria usar para olhá-lo. Marcelo lentamente entrou no escritório, encostou as costas na parede e sentou-se no chão. Com os joelhos dobrados e as mãos sobre eles, olhando para o chão, sua figura estava completamente exposta à luz da lua. Depois de ficar sentado assim por um longo tempo, Marcelo começou a falar. Cada palavra que ele proferia parecia levantar uma pedra pesada. Você sabe por que brigamos naquele dia? Eu balancei a cabeça negativamente. Foi por causa do jantar. Eu disse que não comeria o jantar que Camila havia preparado. Tive um dia difícil na escola, e gritei para ela nem fazer o jantar. As mãos de Marcelo se apertavam e se abriam, em punho sobre os joelhos. Camila saiu pela porta de entrada sem dizer uma palavra. Ouvi o som dos sapatos dela, mas eu estava sentado no sofá e nem me virei. Marcelo levantou a cabeça e olhou para o teto. Sua maçã de Adão moveu-se uma vez. 2 horas depois, o hospital ligou. Numa faixa de pedestres. Ele não conseguiu continuar e fechou a boca. Apenas a respiração ofegante de Marcelo ecoava no escritório. Com o diário contra o peito, eu me movi de joelhos em direção a Marcelo. Ao me aproximar, vi que as pontas dos dedos em seus punhos estavam brancas. Me desculpe, aquela frase, sabe? Marcelo continuou, olhando para o chão. Era o que eu queria dizer para Camila. Por ter gritado, por ter dito para ela não fazer o jantar, por não ter me virado quando a porta fechou. Eu deveria ter pedido desculpas, mas não havia mais ninguém para quem pedir. Minha garganta apertou. Eu já sabia que o me desculpe de Marcelo não era para mim, mas ao ouvir o som vindo diretamente de seus lábios, senti como se algo se partisse no fundo do meu peito. Eu não podia soltar sua mão. Por isso, eu sempre segurava sua mão, Beatriz. Marcelo olhou para mim pela primeira vez. Eu queria sempre confirmar. Se você estava aqui. Esta era a identidade da sombra que eu havia visto depois do beijo na pista de caminhada. O peso de 6 anos escondido atrás do sorriso ainda prendia seus olhos naquela época. Sob a luz da lua, os olhos de Marcelo estavam úmidos. As pálpebras tremiam levemente. Como se a água acumulada nos olhos de um homem que viveu 60 anos lutasse para não escorrer. Agora era a minha vez. Marcelo, eu também tenho algo que não disse. Coloquei o diário no chão. Minhas mãos estavam vazias e eu não sabia onde as colocar, então as levantei e baixei dos meus joelhos repetidamente. Por 25 anos, vivi sem dizer nada. Nem que gostava, nem que não gostava. Eu pensava que aguentar era viver. Respirei fundo. Meu coração palpitava. Mas, Marcelo, eu gostava. Minha voz falhou. Eu não queria recusar.
Gostava tanto que meus lábios tremiam. Não. Queria parar. Sentia que não conseguiria fazer de novo, então deixei tremer e continuei a falar, mas eu tinha medo de dizer isso. Tinha medo de que se eu dissesse que gostava, essa felicidade desapareceria. E ontem à noite, quando ouvi o nome da Camila, eu não sabia se a pessoa que você via era eu ou ela, então não conseguia abrir mais a boca. O olhar de Marcelo vacilou. Ele abriu a boca e a fechou novamente. Eu disse aquele nome enquanto dormia. Um breve silêncio se seguiu. Marcelo cobriu o rosto com as duas mãos e as baixou lentamente. Os olhos visíveis entre os dedos estavam avermelhados. Tenho algo a dizer para você, Beatriz. Marcelo me olhou diretamente nos olhos. O sentimento de culpa em relação a Camila vai durar a vida toda. Isso é algo que terei que carregar. Mas você, Beatriz, não é um substituto para Camila. Sua voz era baixa, mas clara. Quando seguro sua mão, estou segurando você, Beatriz. Aquela única frase atingiu o centro do meu coração. As lágrimas escorriam pelo meu queixo, mas eu não as enxuguei. Era estranho rir enquanto chorava, mas, naquele momento, não havia outra expressão que eu pudesse fazer. Gostou? Marcelo perguntou. Sim, gostei muito. O escritório ficou em silêncio. Nada podia ser ouvido, exceto a respiração dos dois e o som do vento lá fora. Marcelo se levantou primeiro e estendeu a mão, e eu segurei sua mão para me levantar. Saímos para a sala de estar e nos sentamos no sofá. Marcelo foi para a cozinha e colocou água para ferver na chaleira. Pouco depois, 2 xícaras de chá de camomila quente foram colocadas na mesa, e o vapor branco subindo preencheu suavemente o espaço entre nós dois. O tempo passou enquanto tomávamos chá em silêncio, mas aquele silêncio era de um tipo completamente diferente de todos os silêncios anteriores. Eu também deveria ter falado. Marcelo disse baixinho, colocando a xícara de chá. Em vez de apenas me desculpe, sem dizer por quê, você não precisa se desculpar. Porque eu também gostei. Quando o calor da xícara de chá começou a esfriar, Marcelo estendeu a mão com cuidado. Desta vez, foi diferente. Não estava apertada como antes, mas sua palma estava virada para cima, repousando calmamente sobre a mesa. Era uma mão que esperava, que eu podia pegar ou não. Eu peguei a mão dele e a puxei. Pela primeira vez, eu fui a primeira. Levantei-me do sofá e me aproximei de Marcelo, e o braço dele envolveu meu ombro. Quando minha testa tocou o peito de Marcelo, o som do seu coração chegou aos meus ouvidos. Era o coração de uma pessoa viva, nem rápido nem lento. Obrigado. Marcelo disse. Foi a primeira palavra que saiu, em vez de me desculpe. Na manhã seguinte, acordei e o sol entrava pela janela. Marcelo estava dormindo ao meu lado, e foi a primeira vez desde o casamento que ele não havia saído, mesmo depois das 5 da manhã. A mão adormecida de Marcelo segurava a minha, mas desta vez não era um aperto firme. Os dedos estavam repousados levemente, apenas confirmando sua presença. Eu nunca imaginei que, a essa idade, sentiria um sentimento assim novamente. Saí para a sala de estar e liguei para Luísa. Eram 7 da manhã, mas Luísa atendeu imediatamente. Mãe, o que aconteceu? A senhora me ligando primeiro. Luísa? Sim, mamãe está bem. Senti Luísa perder a fala por um momento do outro lado do telefone. O que? O que está bem? Depois de um breve silêncio, ouvi Luísa rir. Era uma risada com ar pelo nariz, mas continha um sentimento de alívio. Mãe, se está tão bom, continue dizendo que está bom. Sim. E mãe? Sobre aquela pessoa. Luísa respirou fundo e baixou a voz. Sobre seu ex-cônjuge. Falecido. Você perguntou ontem, não foi? Sim. É uma pessoa com uma ferida no coração. Você e ele. A voz de Luísa afinou por um momento e depois voltou ao normal. Se a mamãe está feliz, eu também fico feliz. Isso não muda. Desliguei o telefone e o coloquei sobre a mesa. A tela se apagou, e meu rosto se refletiu na tela preta. Meus olhos estavam avermelhados e minha boca estava firmemente fechada. Naquela manhã, Marcelo estava à mesa, preparando a refeição. A sopa
borbulhava. Omeletes estavam arrumados no prato, e os movimentos das mãos de Marcelo, colocando o vinagrete em uma tigelinha, eram habilidosos. O cheiro de arroz subia da panela e se espalhava pela sala de estar, e no momento em que senti aquele cheiro, meu nariz ficou sensível. Sentei-me à mesa, de frente para ele. Lembrei-me das manhãs, 3 meses atrás, quando eu comia sozinha, olhando para o lugar vazio à minha frente. Naquele lugar que parecia vazio mesmo quando meu ex-marido estava lá, agora esta pessoa estava sentada. Antes de Marcelo pegar a colher, ele estendeu a mão sobre a mesa. A palma estava virada para cima, repousando calmamente ao lado do prato de arroz, na mesma posição da mão que ele havia estendido no escritório na noite anterior. Eu peguei a mão dele primeiro. Vi os olhos de Marcelo se arregalarem ligeiramente. Ele abriu a boca pela metade e a fechou novamente. Então sorriu, com rugas nos cantos dos olhos. Por quê? Não posso pegar primeiro? Perguntei, rindo, e Marcelo balançou a cabeça levemente e roçou o polegar no dorso da minha mão. Não era um aperto forte como antes, mas uma mão que envolvia levemente, e havia um peso naquela leveza. Era completamente diferente da manhã de 10 dias atrás. Naquela época, era uma mão que segurava com medo de perder, e agora era uma mão que segurava porque estávamos juntos. Naquela manhã, eu percebi que, na mesma mesa, com a mesma pessoa, e as mesmas mãos, o significado mudava, e até a sensação era diferente. Depois de lavar a louça, sentamo-nos lado a lado no sofá. Marcelo naturalmente levantou o braço e o colocou sobre meu ombro, e eu inclinei meu corpo em direção a ele. Ao encostar o ouvido no peito de Marcelo, ouvi o som do seu coração. Era o batimento de uma pessoa viva, nem rápido nem lento, apenas gosto. Essa única palavra era suficiente. O som da música vindo da televisão e o som do coração de Marcelo se sobrepunham, preenchendo a sala de estar, e o sol da primavera entrava pelas cortinas, desenhando listras quentes no sofá. Seus pés estão frios. Marcelo disse, colocando meus pés sobre os dele. O calor de Marcelo, através da minha meia, infiltrou-se no meu peito do pé, e aquele pequeno calor subiu pelo meu tornozelo e se espalhou até o joelho. Seus pés estão sempre quentes. Eu disse, sorrindo, e Marcelo acariciou meu cabelo uma vez. Naquela tarde, a caminho do trabalho, parei em frente a uma floricultura. Uma flor branca chamou minha atenção entre os vasos na frente da loja. Era do mesmo tipo da flor murcha que havia sido abandonada na mesa da minha sala de aconselhamento. Escolhi um pequeno vaso. E enquanto a florista o embalava, toquei as novas folhas brotando no vaso com o dedo. Ao chegar à sala de aconselhamento, retirei o vaso murcho e coloquei o novo vaso sobre a mesa. Enchi uma garrafa de água e derramei lentamente sobre a terra, e a terra seca absorveu a água, ficando mais escura. Eu também me reguei. Sentei-me na cadeira e olhei pela janela. Levou apenas alguns minutos para retirar a flor murcha, mas o tempo que a negligenciei foi muito mais longo. Mesmo aconteceu com o meu coração. O tempo de negligência foi longo, mas não demorou muito para decidir regá-lo. Enviei uma mensagem para Patrícia. Em resposta à pergunta que ela havia feito há alguns dias: e você? Como você se sente? Escrevi exatamente 3 palavras. Eu estou bem. Depois de enviar, coloquei o celular sobre a mesa, e a resposta veio em menos de 10 segundos. Ei, você finalmente disse isso. Demorou 30 anos. Eu realmente ri. Fazia tanto tempo que eu não me lembrava da última vez que havia rido em voz alta. À noite, quando voltei para casa, Marcelo estava me esperando na entrada. Ele me entregou os chinelos e pegou minha bolsa, e sua figura se sobrepôs à do homem que vi pela primeira vez no centro comunitário, 3 meses atrás. Um homem com as costas retas e que sorria tanto que seus olhos desapareciam. Essa pessoa também teve madrugadas em que precisou correr para fora de um sonho, e noites em que chamava um nome que não voltaria. Com tudo isso, o homem que se propôs a segurar minha mão agora me entregava os chinelos na entrada. Vocês me perguntam se foi fácil. O amor que recomeçou aos 54 anos? Não. Porque demorou muito para eu conseguir dizer que gostava. Mas,
Sabem, não era tarde demais. Se eu gosto, digo que gosto, se não gosto, digo que não gosto. Agora eu falo. Eu não sabia que era tão difícil. E também não sabia que era tão reconfortante. Nesta manhã, Marcelo estendeu a mão novamente. Eu sorri e segurei a mão dele. E vocês que estão ouvindo, que tal dizerem, gosto se gostam, saudade, se sentem saudade? Essa única palavra é mais difícil do que parece, mas também é mais calorosa do que se imagina. Obrigado por ouvirem esta longa história até o fim. Se gostaram desta história, por favor, assistam a outros vídeos. Curtir, se inscrever e ativar o sininho são gratuitos. E se houver alguma cena que ficou em sua mente, por favor, compartilhe nos comentários. Sua palavra pode ser um profundo eco para outra pessoa.